You are fake news. Olá, tudo bem? Eu sou Michel Alcoforado, antropólogo da Consumoteca, e vamos aqui dando início já ao nosso Caoscast, esse espaço de fritação de ideias, onde a cada 2 semanas a gente se reúne para debater e discutir comportamentos e tendências que têm feito a nossa cabeça. Me chamou a atenção que todos os anos existe essa coisa de buscar a tal da palavra do ano. O dicionário Oxford, lá desde 1881, lá da Universidade Republicana, lá, né? Um troço de faculdade mesmo, um troço de gente importante. Escolhe a tal da palavra e a expressão que capta o clima e a expressão do ano. É a balbúrdia que define isso. Balbúrdia é britânico. Como é que fala balbúrdia em inglês? Balbúrdia. Em 2013, a palavra escolhida foi um selfie. Em 2016, pós-verdade. Em 2018, tóxico. A chefe lá das edições americanas do dicionário, a Catherine Connor Martin, disse ao New York Times que a comissão da universidade chegou a eleger e a cogitar eleger o termo masculinidade tóxica como a palavra do ano. E masculinidade foi a segunda palavra mais associada a tóxico nessas pesquisas de 2018. Mas é justamente sobre isso que a gente vai debater aqui hoje no Caoscast número 85.000, sei lá qual é o número, que é o termo masculinidade tóxica e como é que esse troço vai ficar aí impactando a nossa vida nos próximos anos. Antes de explicar o termo, eu queria conversar com Marina Roale, que saiu da mansão Itaipu e está aqui conosco em São Paulo. Olá, caóticos, diretamente da Terra da Bolacha. Opa, Marina, Terra da Bolacha? Mas não era biscoito? Eu tô na Terra da Bolacha. Ah, tá bom. Eu tô falando Pô, Marina, mas da Terra da Bolacha. você então não sustenta a bandeira do biscoito onde vocês Tem que gente, assumir o dialeto de onde eu tô. Mas eu queria pensar aqui, Marina, até um momento, 2019, você tá achando que a palavra do ano qual é, hein? Nossa, eu diria que a palavra do ano é descontexto. Putz, Marina, tem que ir pra Oxford. Que porra é essa? Tô boa, né? Vai. A pessoa trouxe o mestrado consigo. Que porra é essa, Marina? Ué, a gente tá nessa era que o que teve de polêmica aí nesse ano, de coisa que foi postada e todo mundo começou a fazer discursos em cima, sem a gente nem saber o contexto, e ter que ficar vendo gente explicar 1000 vezes em cima, eu acho que é o que tá traduzindo meu ano. Descontexto. Eu vivo catando o contexto das coisas pra saber se eu posso opinar, assim. Vai ser o primeiro ano onde a gente vai ter a palavra com a definição, né? Não vai bastar só a palavra, porque é uma palavra complicada essa, hein? Não, mas todo ano eles cunham uma palavra justamente pra dar nome a algum termômetro, pra dar assim, algo que tem o termômetro do ano, assim. Então, quando veio o selfie, foi pra dar nome... Não era tão popular a ideia de selfie. Eu acho que 2017 foi o emoji. Emoji, aquele da carinha de riso, assim, né? Então, é meio que o reflexo um pouco de tudo que saiu no ano. Eu imagino que no próximo ano vai sair alguma coisa de confusão. Então, a gente tá na vibe negativa aí das palavras. Então, descontextualizando o descontexto proposto por Marina Roale, head de pesquisa da Consumoteca, eu introduzo e convido aqui, apesar de já ter sido convidada por ela mesma, Rebeca de Moraes, sócia, diretora e founder da nossa empresa irmã, Soledad, que estuda tendências de comportamento na América Latina e como é que os latinos estão tropicalizando esse troço todo. Olá, Rebeca de Moraes. Hello, entrei sem bater como sempre. E me conta, entrou sem bater, mas já traga a palavra de 2019, qual é? Olha, na minha vida eu diria que é caixa de papelão. Porque eu acabei de me mudar e só vejo caixa. Não, é ano, não é a sua vida. Não tipo, é pra sociedade. Vida, é pra todo mundo. É pra sociedade, é pro grupo. Ai, que bom, tava me sentindo mal aqui. Eu falei, nossa, eu fui pro descontexto. Eu acho que a palavra do ano seria desumano. Porque eu acho que a gente tá vendo esse momento muito louco, que tudo que a gente entendia como mais humano tá completamente descontextualizado. A gente vive esse movimento muito esquisito, desse novo conservadorismo, que a gente acho que tá rompendo todas as fronteiras do que se entendia como humanizado. E essa coisa que a gente tava falando uns podcasts atrás sobre a XSW, sobre robôs e tal. Quer vender relatório aí, tá querendo vender o relatório. Uma coisa do que é essa, de que a máquina também trazendo uma coisa mais humana, então eu pensaria em alguma coisa em torno de desumano. Tá ok. É isso aí, tem que mudar isso aí. E gostei da proposta de vocês aí pra propor novas palavras pra esse 2019. Eu acho que Beatriz Quessá, nossa produtora e amiga e conteudista desse podcast,
certamente pensará algo em torno disso para os próximos podcasts e para o final do ano, para saber se é descontexto ou desumano. Mas o podcast de hoje, como eu já disse, é sobre masculinidade tóxica. E nesse momento eu acho que a gente precisa parar para dar nome aos bois. Bois. Bois, bois. 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 Bois, bois. Bois. Nome aos bois. Marina Ruali, diga pra mim, hein, que troço é esse de masculinidade tóxica que o dicionário da Balbúrdia trouxe pra gente? Então, Michel, a gente sabe que da definição clássica do dicionário, masculinidade, por si só, é a qualidade de algo que é masculino ou másculo. Mas quando a gente fala aqui do conceito de masculinidade tóxica, a gente está falando de uma expressão que destaca o caráter repressivo do que a sociedade entende do que é ser homem hoje. Sabe aquela ideia de que a gente sempre ouviu? Você deve ter ouvido muito, não sei o que você ouviu aí na sua infância. Ai, homem que é homem não pode chorar. Homem que é homem não cozinha. Homem que é homem tá sempre forte. Homem que é homem gosta de futebol. Anda igual homem, porra. Tem que andar igual homem, tem que falar igual homem. Então, tudo isso que a gente diz que... O que é o andar igual homem? O que é ser como homem? Criou-se um modelo e uma caixinha do momento que você nasce, que tem lá um enxoval todo azul bebê pra você, do que deve ser homem. E essa ideia de homem fez com que os homens cortassem um pouco de suas asas e mudassem, né? Você tem que entrar ali num padrão que hoje a sociedade começa a questionar e entender como algo tóxico. E é muito relacionado à ideia de masculinidade tóxica também, se fala do termo masculinidade frágil, que é isso, né? Que é não pensar no tóxico no sentido de ser, o homem sendo tóxico para a sociedade, mas isso é tóxico para ele mesmo. E a gente acho que pode até falar disso mais pra frente, mas de como que esses homens estão... sofrendo com isso e tendo problemas de saúde e de vários outros pontos, assim, da vida. No outro dia, lá na CBN, a gente estava falando sobre o Dia da Mulher e aí eu fiquei pensando que quando eu comparo, por exemplo, as minhas amigas com a minha avó, vocês mudaram pra caramba. Mas quando eu comparo os meus amigos ou meu pai, por exemplo, com meu avô e meu bisavô, é mais ou menos a mesma coisa. Será que a gente está começando agora a mudar? Será que a gente é a primeira vez que a gente está podendo repensar o que é ser homem no mundo? Eu acho que tem uma coisa muito interessante quando a gente pensa em masculinidade em geral, que é o que faz de um homem é a sua reputação. Quer dizer, a masculinidade é um negócio que não existe sozinha, né? Quando a gente fala em masculinidade, a gente está sempre pensando em referências do passado. Então, acho que faz um pouco de sentido quando você fala nisso. Quer dizer, o que você entende como masculinidade hoje tá muito enraizado numa coisa do passado, né? Tem pouco espaço para mudança, né? E, de certa forma, a educação de vocês, apesar de todo o padrão paternalista e muitas das vezes patriarcal que estava em jogo na maneira como vocês foram criadas, tinha sempre um gancho pra mudança, né? Sua mãe dizendo, cuida do seu dinheiro, seja independente, não seja igual a sua avó, não faça igual a mim, né? E o papel da mulher sempre foi muito ligado a ter filho, né? O que obriga a gente a pensar pra frente, né? Pensar numa coisa do que vai ser essa feminilidade. E é o que a Marina tava falando também, a gente tá muito ligado a um histórico que precisa ser mantido. É como se um homem tivesse quando ele nasce, dessem pra ele um diamantezinho que precisa ser mantido a qualquer custo, e ele tá ligado a um monte de comportamentos que hoje, na sociedade como ela é, a gente vê como tóxicos, né? Que é essa ideia de que a masculinidade é pautada no medo da homossexualidade, né? Então é muito pautada na violência, em bloquear qualquer medo, né? De não poder falar de sentimento e tal. Eu me lembro que numa pesquisa que a gente fez, que a gente vai tratar aqui nesse podcast ainda, eu dizia numa reunião para grandes executivos de uma multinacional de cervejas e bebidas alcoólicas que o cu era a pedra filosofal da masculinidade, né? Os homens, eles iam bem, iam chegando aí, mas quando chegava no cu, o medo de aquilo afetar a tua percepção sobre o homem, ou afetar a percepção do que você era tão grande que eles falavam, não mexe aí não, né? Agora, o cu é aquele mesmo, não é o cu que a gente tá acostumado a falar. Não, é o cu mesmo. É o cu ele mesmo. Você só corta e visualiza a cena de Michel Alcoforado numa sala de reunião, de um board de uns 15 diretores engravatados, moldados num sistema de masculinidade tóxica, ouvindo Michel falar isso e tentando agir naturalmente. Eles entenderam. O cu é a pedra filosofal da masculinidade. Mas acho que tem uma coisa que acho que é legal a gente falar aqui, que é por que essa podia ser a palavra do ano? Né? Por que a gente tá falando, no caso, a masculinidade tóxica, como você pode ler no roteiro? Mas por que a gente tá falando disso agora? Né? Por que isso é tão importante? Por que vocês acham que isso é tão importante? Eu acho que os homens estão sendo obrigados a se redefinir. Eu vejo a minha geração, e aí eu acho que vocês podem compartilhar, porque vocês são o outro lado desse jogo, né? Sobretudo porque dentro desse círculo de afeto vocês estão se relacionando com homens, buscando se transformar, né? Eu acho que a minha geração é a primeira que foi treinada para ser uma coisa e no meio do jogo mudar a regra.
E a gente tá meio perdido mesmo. A gente não sabe que jogo é esse que a gente tem que jogar, tudo que a gente aprendeu já não serve mais. Você aprendeu desde pequeno que tinha que passar uma garota, você tinha que olhar. Você aprendeu desde pequeno que tinha que chegar na garota. Você aprendeu que tinha que... se ela não quisesse, se ela queria, aí você tinha que puxar ela pelo braço pra dizer, olha, você quer sim, que eu sei que você quer. Que no fundo ela quer. Que no fundo ela quer. Você aprendeu um monte de coisa que agora na sua vida adulta você descobriu que elas são todas péssimas. Por causa do empoderamento feminino, né? Por causa do empoderamento feminino. E sem desculpa, né? Porque o meu pai pode dizer que, olha, eu entendo essa novidade, mas eu sou de outra geração. O meu avô pode dizer, olha, eu entendo o que vocês estão fazendo, mas eu sou de outro mundo. A gente não. O jogo tá rolando agora. E a gente tá sendo obrigado a se redefinir diante dessas mudanças de regra que estão sendo discutidas dia a dia, minuto a minuto. E como a gente nunca tá sozinho nessas grandes conversas, resolvi aqui equilibrar o nosso bate-papo. Você sabe que até agora tá 2-1, né? Chamei e convidei e inquiri Theo Costa, que é Design e Community Manager do projeto Memo. O Memo é uma rede de acolhimento entre homens. E Theo, conta pra mim, hein? Como é que é esse projeto? De onde saiu a ideia? Vocês começaram a pensar como, hein? Pois é, o Memo ele começou lá em 2017, o Pedro de Figueiredo, um publicitário, e ele criou um negócio social. O Memo é um negócio social em que a gente cria espaços de troca e escuta entre homens para discutirmos sobre masculinidade e questões de gênero, porque o homem, principalmente o homem heterossexual, ele acredita que justamente só o fato de ser homem heterossexual, questões de gênero não alcança. Mas que não, você também tem gênero, você também faz parte da discussão. Legal, mas como é que funciona? Vocês criaram grupos de encontro entre as pessoas? Como é que funciona no dia a dia, hein? Primeiro foi com o Pedro, na sala da casa dele. Ele tinha esse incômodo sobre essa necessidade de falar de ter conversas mais profundas com os próprios amigos. Assim, funcionou super bem, de um jeito bem interessante, porque antes a gente não tinha... era todo mundo falando de uma vez, essa coisa de meio que uma extensão da mesa de bar, até que ele viu que não, a gente precisava mesmo de uma metodologia e direcionamentos. Ah, que legal. E aí foi daí que começou. Que legal. Você sabe que antes da gente começar a gravação aqui, eu estava conversando com a Beatriz Quesada e com as meninas sobre um ponto que me chama muita atenção. Você tem quantos anos? Eu tenho 32 atualmente. 32. O Pedro tem quanto? Tem 32 também. Faz 32 exatamente hoje. Eu também tenho 32, então a gente é ano 86, né? Você é 86 também ou 87? Eu sou 86. Então, nós somos 86. Eu tava conversando com elas que quando eu comparo, por exemplo, o comportamento da minha bisavó e da minha avó com a das minhas amigas, é completamente diferente. Mas quando eu comparo o comportamento do meu avô com o meu pai e com os meus amigos, não é tão diferente assim. E eu acho que, de certa forma, a nossa geração, dos 30 e pouquinhos, os millennials aí, os late millennials, a gente foi a primeira geração a ser obrigado a pensar sobre o que era ser homem, qual era o papel da nossa masculinidade, ou qual era o impacto que o nosso jeito de se comportar tinha sobre o mundo de uma maneira geral. E mais do que isso, a gente foi treinado de uma forma muito perversa, né? Que era, olha, a menina passa, é obrigada a olhar, coça aqui, coça colar, fala uma piadinha desagradável, puxa pelo braço, porque na real ela quer, mas ela não pode dizer que ela quer. E a gente descobriu na fase adulta que tudo aquilo que a gente tinha sido treinado não funciona. E a gente descobriu, inclusive, que o jeito que a gente foi ensinado é tóxico. Quando a gente está pensando em masculinidade tóxica, o que vocês têm mais ouvido como problema nos grupos de encontro que vocês fazem aí no Memo? Muito sobre a necessidade de pedir ajuda, porque a gente chama todos esses padrões tóxicos e nocivos de main box, ou caixa do homem. E dentro da main box tem essa série de comportamentos e padrões que, se a gente tenta sair, parece que tem um olho que tudo vê, na espreita, esperando para dizer, olha, ele fez isso, ele fez aquilo. Quando a gente fala nesse, olha, ele fez isso, não fez aquilo, é tipo, eu acho que ele não é muito homem, não? Dentro da main box, a gente coloca todos esses comportamentos e todas essas noções ou condicionamentos que são colocados para a gente como ideais.
tem que ser muito másculo, tem que ser super viril, tem que ter um corpo super malhado, tem que ser uma extensão dos nossos super-heróis e etc. Então, por conta disso, a gente acaba replicando justamente esses padrões que são passados de geração para geração e que a gente olha os homens ao nosso redor e parece que eles não mudaram muito. Uhum. E a main box, ou a caixa do homem, sustenta isso. É preciso espaços como o Memo para que ambientes não punitivos ou ambientes acolhedores sejam construídos para que esse homem se sinta seguro o suficiente para falar sobre o que sente. Porque em geral os homens se encontravam com homens para reforçar a masculinidade, não para desconstruir a masculinidade, né? Exatamente. Tanto que a gente fala que um dos pontos principais, um pré-requisito para entrar no Memo é que você seja um homem incomodado. Uhum. Porque dentro dos grupos a gente vai passar por ainda mais incômodos, né? A gente vai ser questionado, a gente vai estar nesse processo de desconstrução de verdade, assim. Então, para estar lá, você tem que estar disposto mesmo a olhar muito para si, olhar muito para os seus comportamentos, para a forma como você trata a si mesmo e os outros, para a sua vida, na real. Entendi. E fiquei pensando numa coisa que que tipo de homem mais tem procurado o projeto de vocês? Por incrível que pareça, e eu celebro muito que isso aconteça, a maioria dos homens que tem vindo até nós são homens héteros brancos. Uhum. Da Zona Sul do Rio de Janeiro, como? Qual o padrão? Geralmente são homens brancos cis que veem que o seu comportamento ou a sua forma de agir realmente não é mais condizente, não é mais aceitável com os tempos e dias atuais. Então ele vê que está dando mancada e ele não está entendendo, porque obviamente as mulheres não têm mais saco para estar dizendo... Então é por causa das mulheres que eles estão indo, não é por causa deles, né? Na maior parte das vezes. Na maioria das vezes, sim. Na grande maioria das vezes é por conta de relacionamentos com mulheres, seja de forma profissional, afetiva, amorosa, enfim, que eles percebem que, caramba, eu gerei um atrito, uma coisa estranha aqui no meu relacionamento e eu não estou entendendo bem o que foi ou o que é. E aí ele acaba chegando no Memo. Theo, isso que você está contando aí tá me lembrando muito que esse mês mesmo eu estava fazendo um campo de pesquisa para entender o comportamento das futuras gerações. E eu fui conversar com um psicanalista aí do Rio de Janeiro, que é especializado no atendimento de jovens. E ele há anos que atende jovens, então ele já pegou a transição de gerações. E ele me falou, Marina, é muito clara a diferença de que eu atendi jovens e adolescentes que hoje já estão passando dos 30, que a questão era, ele chegava aqui no meu consultório com um dilema de eu não tive a criação para encarar a mulher que eu estou encarando hoje. Uhum. E isso é um problema que esses homens abriam lá. Como é que eu faço para desconstruir isso? Porque muitas vezes eles entravam em conflitos, IDRs e coisas que eles sentiam que não tinham intenção e estavam magoando. Então eles sentiram que assim, a mulher cobrou que ele fosse até lá. E ele fala, hoje, os jovens que estão na escola, que vêm se consultar comigo, eles trazem essa questão, mas não é porque uma mulher está cobrando isso deles, é porque a sociedade. E porque eles mesmos estão cobrando a eles, assim. São homens que já jovens se declaram feministas. E aí, quando você fala jovens, isso. É mais ou menos uns 18, 17 anos. 18, dessa geração que a gente chama de geração Z, aí, que é nativa digital, pós-95. É porque os namorados das amigas da Rebeca estão nesse primeiro pacote, né? São as mulheres que estão dizendo, meu filho, vai fazer análise, vai para um grupo tipo Memo, porque você tem problemas. E aí eles param lá no grupo do Theo e do Pedro. Isso, exato. E tem uma coisa, né, que essa relação não essa masculinidade não é sempre sobre a masculinidade com relação à mulher, né? Tem algo dessa masculinidade que esse cara precisa tratar sozinho, né? Que é sobre ser o homem que ele quer ser e tal, que não está necessariamente ligado a uma relação de poder com a mulher, né? Não é só sobre isso, tem alguma coisa que é só dele. Por isso que me já tava falando, tem um monte de amiga que tá aí pedindo, pelo amor de Deus, para namorado ir para terapia, ir para análise e pensar sobre isso, que tem alguma coisa sobre ele que é só sobre ele, né? Que é um outro território que é muito povoado pelas mulheres, que é esse do dito autoconhecimento. Do autocuidado, né? E do autoconhecimento. E os homens acham que não é um problema deles esse, né? E aí o que acontece é que o homem é protagonista da violência de gênero e ele faz mal a si mesmo, aos outros e à sociedade, como
como vocês trouxeram um pouquinho antes. Então... O homem tem que acabar, o homem tem que acabar, não é? Não, Credo, que delícia. Não pode acabar, né? Ainda bem que você tá no seu lugar de fala, então você pode falar isso, né? Se a gente fala isso, não sei se é pegar bem. Ô, Theo, deixa eu te perguntar um negócio. Quem tá interessado nesse projeto, como é que faz, hein? Só tem no Rio, liga pra onde, entra onde? Porque eu tenho certeza que vai ter muita gente com problemas querendo saber como é que pode começar a mudar. Para fazer parte, você pode entrar no Memo, Homem ao Contrário, memoh.com.br. Lá tem uma área de contato em que você pode enviar para a gente seu pedido, sua solicitação, demonstração de interesse em participar. Se você for agora no Instagram, em @projeto.memo, você vai encontrar um link, lá também tem um formulário de inscrição e a gente vai ter novos grupos agora no segundo semestre, aqui no Rio e em São Paulo. E a gente está cuidando dessa expansão para outras capitais do país, mas no momento Rio e São Paulo. E quem gostou desse bate-papo com o Theo, e falando maravilhas e contando sobre todas essas potencialidades do Projeto Memo, tem um podcast só de vocês, né? Onde vocês tratam ainda mais dessas questões da masculinidade tóxica, não é verdade? É verdade, são nossos vizinhos, né? Vocês também são podcasters. Sim, a gente já falou sobre pedir ajuda. Qual o nome do podcast? Memo. Você pode procurar a gente em todas as plataformas que a gente... Então, gente, Homem ao Contrário, sem erro. Isso, exato. Homem ao Contrário, sem erro. Eu queria agradecer demais aqui a participação de Theo Costa, que é Design e Community Manager do Projeto Memo. Esse projeto que vem ajudando os homens a redefinirem a sua masculinidade e a saírem do main box que é tão tóxico. Obrigado, hein, Theo? Obrigada a vocês. Vocês são os queridos. Os seus episódios são muito legais. Estou muito feliz dessa ponte. Foi muito bacana. Obrigado mais uma vez. Theo, tá todo mundo aqui fazendo também coraçãozinho com a mão pra você. Você ouve o podcast. Muito amor. Obrigada. Além de Regina Célia e Regina Alcoforado. Tá entre os nossos 5 ouvintes. Tá no top 5. Obrigada, um beijo. Tá, beijo. Tchau, tchau. Que papo, hein? Pois é, tem muita... Vocês têm trabalho pra fazer, hein? Só tenho isso pra dizer. Não tá fácil a vida de vocês, não, hein? É verdade. Mas olha aqui, eu fiquei pensando, Marina, ele falou muito de um papo de main box, né, Rebeca? Que é um troço que a gente já vem pesquisando lá na Consumoteca há um tempão. Inclusive, uma vez a gente foi contratado pra estudar justamente isso. Não, eu tava lembrando com o Michel aqui hoje, a gente tentando recapitular tudo que a gente já pesquisou de homem aí na trajetória da Consumoteca. E assim, é absurdo a mudança. A gente, em 2012, eu achei lá nos nossos arquivos uma pesquisa, não vou divulgar aqui o cliente, mas era para uma grande marca do mundo mainstream cerveja, que encomendou lá no briefing uma pesquisa sobre o homem de verdade. E aí, quando eu abri a pesquisa, já li o primeiro slide, assim, essa é uma pesquisa para entender o que é o homem de verdade. Eu falei, putz, já erramos aí. O título já não ia passar. Já não passava esse slide, assim. Mas essa pesquisa fez muito sucesso, inclusive ela deu um filme que foi muito, muito bem avaliado pelos telespectadores. Pra você entender como é que os homens mudaram num período curto de tempo. Deu um filme? Sim, deu vários filmes, porque era um reposicionamento de uma marca de cerveja. O filme de publicidade. Sim, o filme de publicidade. Tá e era muito interessante porque... Comercial, Regina. É comercial que ele tá falando. Regina Célia, beijo pra você. E aí tem um ponto super legal nessa pesquisa, que o nosso main box estava apoiado em 3 pontos fundamentais. Que era a ideia de que, primeiro, os homens precisam encontrar com outros homens para poder falar e provar que eles são homens. E então um projeto como esse, como o Memo, é decisivo, porque a gente redefine essa relação de homens com homens. Você não vai lá só para poder ficar competindo, quem tem um pinto maior, quem pegou mais, quem fez mais, quem sei lá o quê. Você vai lá para mostrar suas fragilidades. Mas tinham 3 elementos decisivos que os homens mostravam sua masculinidade numa relação também de conexão muito próxima com as mulheres, tá? Primeiro, que é de competitividade. Os homens brasileiros naquele tempo, a gente observou pra caramba que eles eram extremamente competitivos. Eles competiam desde a quantidade de carrinhos que você tinha, a quantidade de apartamentos que você tinha, quem ganhava mais, quem tinha mais mulheres, quem pegou mais, blá blá blá. E isso fica colocado, né, na adolescência. A gente vê quando vai entrevistar na Soledad também, que a gente já fez um monte de pesquisa de futuro da masculinidade. Os caras falam isso pra gente, né? Que quando, na infância você já é colocado na escola,
nesse lugar, né? O menino chega na escola pra provar se ele é o cara que vai ficar com o carrinho ou que vai ter o carrinho zoado. O segundo ponto importante era a ideia do suporte emocional e do suporte financeiro que os homens se sentiam no dever de oferecer às mulheres. E o terceiro ponto era um jogo que era muito forte na sociedade brasileira, que era a questão da falomaquia, que era como a sua potência sexual definia quanto você era. Pode repetir pra gente? Faloma o quê? Falomaquia. Regina Célia e Regina Alcoforado. Falomaquia é um culto ao membro que o moço tem no meio das pernas, que é muito brasileiro. O falo. E aí, isso eram esses 3 elementos, que eram o suporte, a competitividade e a falomaquia, definiam... Quem tem o pinto maior... Quem tem o pinto maior tem mais poder. Definiam o que era ser o homem clara, de verdade nesse tempo. Vamos falar no bom francês, é pinto grande. Quem tem o pinto maior. Pinto grande. É verdade esse mito aí que no banheiro público os homens ficam aí longe um do outro, que rola todo um... É verdade. Um momento de constrangimento. Os homens brasileiros, eles não conseguem conviver com mictório público, né? Se tiver mictório sem banho, sem aquele trocinho do lado assim bem grande, você vai na cabininha igual vocês vão. Porque a gente... É um momento muito, muito constrangedor você botar o teu troço pra fora, porque vai abrir ali uma comparação gigantesca. E não se compara só o tamanho do pinto, mas se compara quanto homem você é a partir do tamanho do pinto, na lógica brasileira, que é perversa, né? Isso é muito louco, porque então é uma medida e algo que vem aí da sua natureza determina então quão homem você vai ser a sua vida inteira. Sim, mas olha, repara que, como um ponto que Rebeca colocava com muita clareza, que a redefinição, junto com o Theo também, né? Que a redefinição das mulheres provocou uma redefinição desses homens. Eu ainda acho que a gente vai inventar outros homens, porque as mulheres ainda estão também se redefinindo. Sobretudo na relação delas com os parceiros. Que tipo é esse, né? Como é que as mulheres vão lidar com a redefinição desse novo homem, para os homens também entenderem para onde eles têm que ir? Então, mas essa ideia do novo homem, acho que é outra ideia pra gente discutir aí, porque se a gente tem, então, uma construção de masculinidade pautada nessas 3 forças super importantes, que é isso que o Theo tava falando agora, que parece que é a man box, e que eu tava falando antes, que é tipo um diamante que o cara tem que manter lá, que não pode mexer nisso. Cu. Agora que... o cu, né? Agora que a gente sabe que isso não funciona e que o cara tá entendendo que isso é tóxico pra ele, pros outros, e acho que é isso a masculinidade tóxica, o que é esse novo homem? Esse novo homem existe, né? Porque o que tá aparecendo e o que a gente vê nas pesquisas também é que a gente não sabe o que é o novo homem. E falo aqui do meu lugar de fala de pesquisadora e... Praticante. Pesquisadora, praticante. e de mulher privilegiada que convive, ainda bem, com um monte de homens que estão pensando muito sobre isso. Que não tem novo homem, né, gente? É mentira. Caíram no conto da carochinha. É fake news! Né? É fake news, Brasil. Não, caíram no conto da carochinha. Essa coisa, o homem... quais são, gente? Quais são os novos homens, né? Vamos pensar. Tem o modelo Rodrigo Hilbert, que é o novo o homem. O amão da porra, né? Mas é sacanagem com os homens, vocês botarem o padrão esse. Isso é sacanagem com a gente. Pega leve. A gente tenta mudar o padrão, piorar, aumentando a régua ali, né? Não. Subindo a régua. Não, porque antes só tinha que ser Fábio Assunção, tipo, você nasce bonita, você não nasce. Agora você tem que ser Fábio Assunção, tem que fazer crochê, fazer yoga, matar um carneiro, cozinhar, cuidar dos filhos, engravidar a mulher depois de não sei quantos... Gêmeos. Eu acho pouco. Eu acho pouco, Brasil. Queria dizer só isso. Eu acho pouco. Depois de tantos anos, tendo que ser a Cinderela, eu acho pouco, seu Rodrigo. A gente tem mapeado aí novas personas masculinas e existem modelos além do Rodrigo Hilbert, não é mesmo, Rebeca? Conte-me mais. Claro, tem vários. Tem também o vaidoso, né? Que é aquele cara que cuida muito. Vocês não gostam disso. Vocês não que gostam. Vai pra academia. O homem sertanejo tá mudando essa concepção. Agora, e o jogador de futebol também. Que é aquele vaidoso que antes tinha que ser chamado de metrosexual. Mas agora eu acho que o homem não precisa mais ser chamado de metrosexual. O mundo já entendeu que ele é apenas um homem vaidoso. O vaidoso. Tem também o meio intelectual meio de esquerda, né? O Jardim Antônio Prata. Esquerdomacho. Não é o esquerdomacho. Não é? Eu ia falar Wagner Moura Feelings, mas aí você Wagner falou esquerdomacho, eu já imaginei que... Não é não. Não. Meio intelectual meio de esquerda. Se bem que na escala da Folha de São Paulo, o Wagner Moura deve estar ali pá com o Boulos, né? O Boulos depois do filme, depois desse último do Marighella, acho que ele foi pra esse lugar, né?
Mas é isso, né? O intelectual, o cara que chega, que conversa e que tá aberto a falar de sentimentos. Ele né? entende de quadro e de furadeira. Esse homem não existe. Esse homem não existe. Mas eu acho que essa brincadeira toda do novo homem, esses estereótipos que a gente traz aí, na verdade é mais pra ilustrar que não tem novo homem, né, gente? É um mito, né? Ninguém banca ser isso, né? Olha, mas a revista mais machistoide de todas, que é aquela que mais se preocupa em vender esse homem perfeito, com tudo no lugar, que é meio Rodrigo Hilbert, mas ao mesmo tempo malha todo dia desesperadamente, que é a Men's Health, que fica ensinando pra você, faça tal posição sexual, tenha barriga, não coma glúten, não coma açúcar, pra poder vender a machistoide. Sabia que tem muitos anos que essa revista existe pra mulheres, se chama Cosmopolitan, e que tá mudando, reposicionando, que é a revista nova, né? Ah. Começou agora pra Todas vocês. as revistas Queria estão só tendo que dizer se isso. reposicionar. Não, já tem há muito tempo a Men's Health. E a Women's Health também é É. a mesma coisa, é o mesmo terror. O que eu quero dizer é que há pouco tempo entendi, vocês mas eu fingi que eu não começaram a pensar sobre essa história aí de padrão e a gente lida com isso tem tempo, né? E aí você Não quero começou passar agora... pano pra ninguém, você vai me desculpar, viu, Michel? Mas o negócio que a gente estuda é difícil, mas não tô passando pano pra ninguém. Mas não. você já quer colocar padrão Hilbert. E a Men's Health mudou, né, Marina? A nova Mudou. capa desse mês de junho é o quê, hein? Não tem tanquinho, acreditem. A capa do mês de junho tem um adolescente de 16 anos, negro, com uma roupa do uniforme da escola, que é uma capa focada em vamos falar de saúde mental. Porque no Reino Unido, Os homens tão cagados. a principal causa de morte dos homens abaixo de 45 anos é o suicídio. Então, acho que é importante entrar nesse ponto do que a gente está falando aqui. As mulheres estão exigindo esse novo homem, mas esse é um padrão que é tóxico para eles. Porque os homens não... Isso que o Projeto Memo traz é muito interessante, que é promover espaços de troca e escuta. Esse espaço foi negado. Os homens não tiveram esse espaço de troca e escuta. Essa troca e escuta era para falar desses temas que eles precisavam se vender para os outros homens ou para competir. E não para falar dos sentimentos. Homem não podia chorar, homem não pode falar que tá triste, homem não pode falar como ele tá se sentindo. Ele tem que saber o que fazer. Tem uma coisa que é não sair de um padrão e pro outro, né? Eu acho que, em alguma medida, o empoderamento feminino também quase levou as mulheres pra esse lugar, que é você não precisa ser a gostosa da revista nova e tal, e te leva pra um outro lugar, né? Quase que um outro padrão, que é tão opressor quanto, que é esse. Você tem que ser desconstruidor, você tem que tacar o foda-se pra corpo, não tem que tacar o foda-se pra nada, não tem outro padrão, né? E eu acho que os homens também podem cair nesse perigo aí de achar um outro padrão, quando na verdade tem que, a ideia da desconstrução cai muito bem aqui, né? Que vamos falar sobre isso e cada um entender qual é o seu jeito de... Mas isso viver. que você fala da invenção desse novo homem tá muito atrelado também à entrada desses atores em territórios que eram tipicamente femininos. A gente tem visto aí, né, Marina, os homens muito preocupados com beleza e autocuidado. Você tem pesquisado isso pra caramba lá na Cosmoteca, né? Muito. Como eu disse, a gente estava lá em 2012 fazendo pesquisa para marca de cerveja sobre o homem de verdade. E a gente recentemente fez para marca de maquiagem sobre quem é esse homem que hoje quer usar maquiagem. Eu não tô falando de uma pesquisa focada no público gay, mas é de todos os homens que têm o direito de usar maquiagem. E o mercado já tá assimilando isso lá fora, isso já é uma tendência. E aí, como é que isso vem pro Brasil, né? Mas será que isso vai demorar muito a virar mainstream? Porque lá, sua aluna no outro dia, lá numa universidade que você dá aula, ficou meio chocada que tinha maquiagem pra homem, né? E eu fiquei chocada com essa história, né? Porque eu tava na sala de aula e uma jovem de 17, 18 anos. Eu tava contando sobre essa pesquisa, sobre a gente ter feito uma pesquisa pra entender maquiagem pra homem. E ela veio, não conseguia entender, mas como assim maquiagem pra homem? Eu falei, maquiagem para homem? Ela, você tá falando daquelas coisas de Pablo Vittar, né? Essas coisas assim. Eu falei, também. Mas tá falando de, assim, os meninos aqui da sua sala podem usar maquiagem. Ela, podem? Como assim? Mas por quê? Por que eles podem? Não, homem não pode, mas e aí? Eu falei, por que não pode? E aí eu tentei trazer um exemplo, assim, só pra fazer ela questionar um pouco. Eu falei, imagina que eu vá pra uma festa hoje, fique virada, acorde e tenha que trabalhar. O que eu faço? Passo um corretivo no rosto, boto um reboco, tento agir naturalmente e ninguém repara a minha ressaca. Um homem não pode fazer a mesma coisa, porque se ele resolver acordar e colocar um corretivo no rosto, ele é taxado de alguma coisa e ele sai lá da membox dele. Né? E aí ela começou, meu Deus, mas minha cabeça ficou confusa. Eu falei, mas é isso mesmo, então a aula tá cumprindo seu papel. Mas é entender que eu acho que você tava comentando aí que
que esse novo homem que não existe, ele pode ainda não estar pronto, mas eu acho que a gente está se mexendo e o mundo está começando a pipocar comportamentos. E você me fala aí de um tema que eu acho que é super importante, que é o autocuidado e saúde, né? Vocês mulheres, desde muito cedo, desde que entram na puberdade, já são convidadas e obrigadas a irem ao ginecologista, a um médico periodicamente, para poder ter um cuidado com o corpo de vocês. A gente não, né? A gente fica meio largado. E esse valor do largado, em termos de cuidado com eu, é meio que valorizado, né? Ai, não quero saber de porra de médico, não, né? É um negócio que se fala muito. Ah, não quero fazer exame, não. Ah, não quero passar pomada, não. Ah, não quero tomar remédio, não. Ah, não quero. E acaba dando ruim, né? Quando a gente está estudando isso na Soledad e muito atento a esses novos movimentos aí dos homens, a gente percebe que tem isso que a gente estava falando antes, que é super importante, que o que pauta a ideia da construção do homem é a reputação, né? É esse histórico dele. E o que a gente vê é que a gente está assistindo a um movimento de pensar novas masculinidades, de pensar, de fato, esse novo homem. Os homens tem um grupo de homens cada vez maior, muito preocupado em entender que tem alguma coisa tóxica nessa ideia de masculinidade, então que tem que fazer diferente. Só que os caras estão encontrando um teto aí, né? Uhum. Que é esse novo conservadorismo, né? Se eles deram um passinho pra frente, tem um monte de gente vindo aí falando, não, peraí, mas como que fica esse homem tradicional? Mas como que fica essa masculinidade toda que a gente tinha que preservar, não precisa mais, né? Então fica mais difícil você ter um comportamento novo, principalmente quando você está falando de territórios como esse, que vocês estavam falando de autocuidado, de beleza, que, por exemplo, é um território tipicamente feminino, né? Que é dado às mulheres. E o que a gente está falando para os caras é que eles podem se apropriar disso. Só que no momento de conservadorismo e da sociedade cobrando dos homens ainda mais essa ideia do másculo, né? Do como assim você tem governantes, gente na TV falando o tempo todo que, você não pode bobear, tem que ser homem, tem que ser macho e tal. Fica mais difícil ter um novo comportamento, né? A gente, quando estuda tendência, pensa muito isso. Pô, não tá fácil, né? Mas estão dando pra esses caras esses territórios que antes eram femininos, fica, de fato, mais difícil de se apropriar. Mas sabe o que é o mais doido? Eu, olhando assim para as pesquisas que a gente tem feito, eu acho que os homens da classe C, eles estão mais aptos a se preocupar, ou com mais liberdade para se preocupar com territórios típicos da vaidade do que os homens da classe AB. É mais fácil você estar preocupado com corretivo, com a depilação, com a sobrancelha e com a qualidade da sua pele em Itaquera do que em Pinheiros. Itaquera, que é a zona leste de São Paulo, certo, Michel? Eu que tô aqui aprendendo a me inteirar. Zona leste de São Paulo e Pinheiros, que é o Éden da economia criativa brasileira, aqui no centro. Mas, Rebeca, você andou aí pelas barbearias gourmets com os gringos que você recebeu de San Francisco. Como é que foi esse trabalho, hein? Os homens lá na periferia de São Paulo estão mega preocupados com isso, né? Eu acho que tem uma coisa que é outra... eu não acho que a vaidade é um território que aconteceu para os homens agora. Uhum. Homem vaidoso sempre teve, né? Alguma vaidade... Vamos pensar no homem vaidoso tipo meu pai e teu pai. Era perfume, era aquela mesma calça, aquela mesma camisa... Era o cara que fazia barba, não é esse mundo pra onde a gente tá indo, né? O que acontece é que eu acho que a vaidade estava menos conectada com esses valores que a gente tá vendo, né? A vaidade, por exemplo, com relação ao cargo do trabalho, ao carro que você tinha que ter, tinha alguma coisa que reforçava a vaidade que não era só esse território da beleza. A vaidade estava sempre relacionada a algo, né? Ao cargo, à família, algo que demanda... Não era eu para mim, né? Eu me cuido porque eu quero, porque eu gosto, quero ter o meu momento. Isso não era muito permitido, ou era velado. Pois é. Eu acho que daí isso acaba virando um valor. E quando a gente vai fazer esses estudos, e a gente foi agora, eu tava com esse pessoal de São Francisco aí, visitando... San Francisco. Visitando barbearias no leste de São Paulo, em lugares muito longe desses centros mais moderninhos, a gente vê que os caras têm, de fato, uma liberdade para pensar nessa vaidade, porque é uma coisa que faz muito sentido na vida deles como um todo, assim. Não é só essa vaidade pra mulher e pro pegador, mas é o cara com os amigos dele, é o cara num ambiente que ele se sente seguro pra falar disso. Então, os caras têm uma super liberdade que talvez seja mais difícil pra outros contextos aqui, mas a vaidade sempre teve lá. A pesquisa da Euromonitor, né, que é um instituto e uma empresa especializada em pesquisa de mercado, revelou um crescimento da ordem de 70% na venda de produtos de beleza para homens no Brasil. Em números, isso significou um número de 6,2 bilhões de dólares em venda. E a expectativa é que esse número continue crescendo, tá? Em 2022 vai chegar ali a 8,1 bilhões de dólares.
E a Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmético falou que 83% dos homens entrevistados acreditam que hoje em dia a preocupação com a aparência não é mais um luxo feminino, não. É cor de homem também, cor de homem, tá? E 53% deles frequentam barbearias e se preocupam com muito mais do que apenas com o corte de cabelo. Eu vou aqui numa barbearia de ricos, aqui no Genópolis, que é um bairro da gente diferenciada de São Paulo. E lá vão atores, né? Vão pessoas assim, né? Eu vou na cota. Importantes como você. Muito importante. VIP, né? Very important people. E... Você é vipão ou vipinho? Lá você é vipinho, né? Eu sou vipinho, sou pouco qualificado lá. E aí, mas sou vipinho também porque me cuido pouco, tá? Porque os homens vão lá, fazem a unha, fazem o cabelo, fazem shiatsu, fazem massagem, fazem o pé, fazem limpeza de pele, fazem botox, fazem o que querem lá. Moram lá dentro. Isso aqui é um lugar de homens, né? De homens e mulheres não podem entrar, né? Porque tem um bar maravilhoso embaixo aqui, te levar lá não posso. Não pode, mas... não. Tem uma coisa do potencial desse mercado de beleza que acho que a gente tem que enxergar que é um potencial de produtos feitos pra homem, né? Não é produto de mulher fantasiado pra homem, porque isso aí não cola. Mas né? sabe uma coisa interessante que a gente, mapeando em pesquisa também, percebeu? Acabou que, eu acho que essa leva das barbearias gourmet foi meio que um marco nesse mercado também. Porque a gente foi entendendo que tinha uma jornada pro homem se descobrir, se aceitar vaidoso e se cuidar mais. E essa acaba tendo algo que é meio que uma porta de entrada que funciona como uma passaporte pra, olha, tá tudo bem me cuidar. E isso é a barba. Muitos deles, assim, barba como algo, assim, 100% masculino, não tem dúvida, não dá pra ratear. Então, assim, se eles estão pensando em começar a se cuidar e ter um momento pra eles, aquela ideia de que a mulher tinha um tempo dela no salão e o homem não tinha, a barbearia começou a oferecer, criando esses espaços onde eles conversam, onde tem mais do que você só ir lá e resolver seu problema e ir embora. E a gente conversava com muitos homens que hoje estão fazendo peeling de cristal e pintando cabelo e unha e tudo mais, e todos eles começaram no movimento de cuidar mais da barba. Muitos homens contavam pra gente que assim, eu comecei a fazer peeling e um tratamento anti-rugas. E eles tinham a impressão que a primeira vez que eles faziam aquilo, que eles saíam na rua e todo mundo ia apontar pra cara deles e falar, olha, você fez isso, você não é homem. E ao invés disso, o que eles recebiam? Elogios. Nossa, você tá tão bem, sua cara você tá melhor, você tá parecendo tão jovem. E eles viram que tava tudo bem, que eles continuavam sendo homens e que eles podiam conquistar esses espaços. A partir da confiança no barbeiro também, né, Marina? A gente vê que os caras comentam muito isso, os barbeiros comentam muito isso, né? O cara sendo... sentou na minha cadeira, eu posso fazer qualquer coisa com ele que ele topa, né? Isso, e é muito mais fácil ele começar a usar um produto ou criar um novo ritual de beleza, porque o barbeiro recomenda do que ele vem em qualquer lugar. A gente testava assim, se a sua namorada, se a sua esposa te recomendar usar esse produto, aí ele fica assim, não, porque é coisa de mulher. Mas quando o barbeiro vai lá e fala pra ele, ou quando outro amigo do grupo dele, ou quando alguém tá indicando lá naquele famoso grupo de homem do WhatsApp que só trocava nudes, chega e pode, hoje em dia, se falar de alguma coisa que tá fazendo, ou postar lá, fazer um stories numa barbearia, você abre um canal pra poder trocar mais coisas e usar outros produtos e rituais. Acho que tem um movimento que é legal aí, que a gente vê, já via nas barbearias e que a gente vê agora quando vai pensar futuro, como que a gente vai dar para esse homem subsídios ou territórios em que existe um histórico masculino para pensar o que pode ser essa nova masculinidade. Se dá para o cara um território que era muito feminino, ou essa ideia, a mulher que indica produto, vai ficando mais difícil, porque não tá fácil ser um novo homem, né? Isso. Agora, quando você dá pro cara, quando é um homem indicando pra outro homem e tal, isso vai fazendo mais sentido e vai dando um pouco mais de liberdade pra esse cara. Nessa pesquisa que a gente fez sobre maquiagem masculina, a gente percebeu que as buscas sobre maquiagem para homem no Google cresceu em mais de 300% nos últimos 2 anos. Então é algo que eles têm interesse, eles já vão atrás. Mas muitas vezes eles não sabem com quem falar e ficam sem graça. Os barbeiros que a gente entrevista falam que quando vão colocar aquela toalhinha no rosto antes de começar a barba, sai uma tonalidade ali, porque eles já estão usando corretivo e base. Mas eles falam, não, sujou, foi ontem, foi outra coisa. E aí os caras, quando vem que pode, o barbeiro, não, todo mundo aqui usa, fica tranquilo, eles vão ficando mais tranquilos para falar que já estão usando produtos. E homens no Brasil já está usando maquiagem masculina. Maquiagem, sim. Mas é muito devagar, né, Marina? Acho que vamos baby steps aí, sim, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vê esse movimento que é muito, muito forte, muito novo, numa pesquisa agora da Soledade, a gente viu que ainda é uma tendência que vai caminhar muito devagar. No Brasil, 65% dos homens que a gente entrevistou diz que existe conversa de homem e conversa de mulher. Assunto de homem e assunto de mulher. Então, acho que é interessante a gente pontuar isso dentro de um cenário que é muito conservador.
e que é muito difícil para emergir um novo comportamento, ou uma nova onda de comportamento, como a gente viu empoderamento feminino nos últimos 5 anos, né? E aí fiquei com uma dúvida, que é para onde vamos, de onde viemos, o que faremos para nos transformarmos nesse novo homem. Eu queria entender um pouquinho aqui quais são as especulações de Soledad sobre essa reinvenção do homem. Os homens já fizeram o caminho da barba, já estão usando maquiagem, cuidando da pele, mas essa transformação de dentro para fora, não só de fora para dentro, vai começar com o quê? Do jeito que você tá pensando, hein, Rebeca? Eu acho muito complicado. Quando a gente tá falando aqui de masculinidade tóxica, por exemplo, que é um termo que tá muito em evidência para os homens pensarem essa nova de masculinidade, que outra expressão a gente usa para falar de masculinidade quando tá falando do novo homem, né? Ou é masculinidade tóxica ou é desconstrução da masculinidade. E o que a gente ouviu de gente que a gente entrevistou, de especialistas aqui, é que tem uma questão que é esses dois termos, eles não dão conta de oferecer para os homens uma visão propositiva, uma ideia do que é esse futuro de masculinidade. A gente só tá falando que ou a masculinidade ela é tóxica por si só, ou tem que desconstruir ela, ou tem que catar ela e deixar em pedacinhos e desmoronar e construir outra coisa. A gente não tá dando pro cara uma base... Opa, alô? Oi, Michel? Oi. Oi, celular? Não corta isso. É Regina chamando pro almoço? Tá na hora? A gente vai deixar pra expor nossas Era zap pra comentar o nosso podcast. Vambora. Mas enfim, o que acontece é que tá muito difícil a gente sugerir pro homem o que é esse futuro, o que é esse novo homem. E como a gente tava falando agora, os territórios que a gente tem oferecido, brincando desses novos padrões de homem, eles estão pautados na feminilidade. Aí o que a gente entende é que existe um território em que é possível falar da construção de alguma coisa nova, porque tem uma referência aí que é masculina, é o território da paternidade. Então, a gente vê nos próximos anos uma vinda aí de mais homens falando sobre esse assunto, sobre paternidade, sobre o que é ser pai, e a paternidade quase como que uma ferramenta e um instrumento para a gente falar de vários assuntos como as emoções, sobre a relação do homem dentro de uma família, ou dentro com a mulher, ou com outro cara, enfim. Esse cara no mercado de trabalho, porque falar desse tempo que ele fica fora de casa quando nasce o bebê, né? Por exemplo, é uma questão que o homem tem só 5 dias de licença paternidade. A gente vai ter que mudar isso aí, discutir. Né? É a relação do homem no mercado de trabalho, que como é quando eu falo, olha... meu filho tá doente, né? Meu filho tá doente, vamos virar pra ele, você não tem mulher, né? Aí o cara é obrigado a pensar nisso. Então, a gente vê muito a paternidade como uma ferramenta, como um instrumento para falar ou para fazer uma construção do novo homem nos próximos anos. E aí fiquei pensando, né? Então, homens tenham filhos para começar a mudar. Ou se não, frequentem o Projeto Memo, essa rede de acolhimento onde homens vão para lá para se reinventarem e virarem outra coisa. Acho que o cara não precisa necessariamente ter filho para estar na conversa, mas ele precisa entender essa possibilidade ou esse personagem, essa persona dentro da vida dele, como as mulheres são rodeadas pela ideia da persona de ser mãe. Então, né? usem camisinha, calma aí. E pensar nas Sempre possibilidades camisinha. que esse filho vai ter de ser no mundo, né? Porque as mulheres foram lutando por espaço para ganhar. A gente teve que mudar para conquistar direito. Os homens não tiveram que mudar para conquistar direito, eles tiveram que mudar por outros motivos, para se readequar no mundo. E agora para entender que eles podem ser mais coisas e eles ganham com isso também. E homem como filho, né, gente? Acho que todo homem, a rigor, é filho de alguém, conhecendo ou não essa pessoa, mas pensar o que foi o seu pai e o que você tá precisando mudar. E porque é o que a gente começou falando, né? O jeito que o seu pai foi não dá mais pra ser o jeito que você vai ser, né? Tá cagado. Muda isso aí. Já vamos caminhando aqui pros finalmente e chegou o momento do Joga na Roda. Joga na roda. Joga na roda. Joga na roda. Chegou a hora do Joga na Roda. Ô Marina Roali, o que tens aí pro Joga na Roda? Dicas. Eu que sou uma pessoa quase patrocinada pela Netflix. Achei que era pela Mansão Itaipu. Quem dera, a Netflix caga pra minha existência. Mas enfim, tem um documentário
que tá lá. E tá também disponível no YouTube, que se chama A Máscara em que Você Vive, que fala justamente de masculinidade tóxica, e aí no contexto americano, Vale nos a pena? Estados Unidos, vale a pena. Eu já vi 40 vezes, fiquei com preguiça de entrar nisso. Eu super curti. Ele segue essa linha da Men's Health britânica, porque nos Estados Unidos também das maiores causas de morte de jovens lá, homens, é o suicídio. Então eles discutem muito essa questão que a gente vê nos filmes americanos, que tem sempre aquele estereótipo do valentão fazendo bullying com uma pessoa que é frágil, e de como que você tem que... Nos Estados Unidos, você desde ser decobrado a ter habilidades atléticas para ser homem. Claro. E eu acho que no Brasil, de certa forma, isso acontece com o futebol. Então, eu achei bem interessante. É de uma mulher que dirige, a Jennifer Sibel Nilsson. E também, se quem não quiser uma coisa tão cabeça, tão pesada aí, se você não aguentar ver até o final, eu acho que a série Sex Education, que tá super em alta. Você ama isso, né? Eu amo essa série. Eu acho que se esse documentário tá problematizando, assim, o que a gente tem que mudar, a série, ela já parte de um degrau de pra onde a gente quer ir no mundo. É uma série ficcional ou ela é documentário? Ela é ficcional, ela se passa no Reino Unido também, e aí ela conta a história também que se passa aí numa escola, num momento de colegial, brincando com todos esses estereótipos que a gente tá acostumado a ver nos filmes americanos, só que a história que começa com um menino que se sente pressionado a ter sua primeira masturbação e ele não consegue. Vão se abrindo todas as questões e acaba que a masculinidade, ela é tratada como algo secundário ali na série. É uma série pra rir, pra chorar, ela dá pra devorar ali, são 8 episódios. E você, Rebeca de Moraes, o que temos? Eu continuo nesse caminho de tentar fazer com que a gente se relacione com os nossos vizinhos, os outros podcasts, porque a gente quer ser notado, né? Eu quero ser podcaster, na verdade. Vai indicar quem? E eu vou indicar o episódio 145 do Mamilos, que é um podcast que a gente aqui adora ouvir. Porra, se o Mamilo citar a gente, fudeu, né? A gente vai ganhar Assim, 200 vai ser milhões. muito Não estrela. temos nem roupa pra isso. Eles que quando chegaram nesse lugar Era em que a gente tudo tá mato, hoje, era tudo mato. Mas o xadrez verbal tá devendo também uma indicação, né? É verdade, Já dito aqui, né? Toda semana estamos aqui, indicado que é bom, Mandando porra as nenhuma. indiretas. O Mamilo 145, que é um episódio que foi sobre masculinidade e sentimentos, eu acho que a gente é muito ousado de falar de masculinidade tóxica aqui, porque eles fizeram o episódio definitivo sobre esse assunto. É 1 hora e pouco do suprassumo da conversa sobre sobre masculinidade, sobre desconstrução de masculinidade e tudo que caminho que os homens têm para trilhar nesse terreno tão árido. Recomendo, Mamilos. E a minha dica é um livro. A Marina é sustentada pelo Netflix e eu pelas editoras. Amazon, você deve ser patrocinado pela Amazon. Pela Amazon, pra quem leva nessa casa. Acessar. E aí, lançaram agora um livro bem interessante. Aliás, é um livro organizado por 2 pesquisadores do tema, masculinidade. O Rolf Malungo de Souza, que tem um trabalho extenso sobre esse tema, um antropólogo super importante, e o Henrique Restier, organizaram um livro que se chama Diálogos Contemporâneos sobre homens negros e masculinidade, porque a gente nem debateu isso aqui porque não deu para abrir, né? Porque ser homem é uma coisa e ser homem negro é outra. Então, eles trazem uma série de pesquisadores do tema para debaterem sobre isso. É bem interessante, vale a pena. É isso. E já vamos caminhando agora para fechar a tampa do caixão e nos despedirmos de vez dessa bagaça. Chegou a hora do Manda Zap. Olha, no Manda Zap de hoje recebemos aqui uma mensagem de Augusto Veríssimo, o Guto. Ouvidoria, é isso mesmo? Não é ouvidoria, é comentário. Vamos ter que lidar com isso. O famoso Guto. O Guto mandou aqui uma mensagem pra gente reclamando que tá um pouquinho longo. Tá sem tempo, ele ainda deve estar fazendo coisas muito importantes. Mas ele disse que não é nada que prejudica muito, mas ele falou que dá pra perceber pelo podcast e pela maneira como a gente se relaciona que no mínimo a gente se diverte por aqui e que ele curte bastante, sobretudo as dicas do Joga na Roda. Beijo, Guto. A gente se diverte, ele tem razão. A gente se diverte, você tem toda a razão. E lembrando que quem quiser dar mais dicas, quer falar? Até porque a gente brinca de podcast, Eu espero que ele se divirta também, se ele tá vendo que a gente se diverte, que essas 5 horas que ele fica ouvindo a gente... Não posso falar isso em respeito à Beatriz Quezada. A gente não brinca de podcast. Temos uma produtora. A Beatriz Quezada, além de nossa produtora e conteudista, ela também é definidora do que posso e que não posso. Ela disse pra gente que a gente não pode dizer que não entende dos temas, que a gente tem que dizer que entende. Porque a gente entende, segundo ela.
A gente entende. A A gente entende. se autodeprecia O segundo demais. ponto Precisamos é- de terapia. eu disse- Não posso ir pro Memo, mas vá por mim. E Eu fale sobre disse, isso. eu disse uma vez que o nosso podcast era horroroso, ela também disse que não pode dizer que é horroroso, que é ótimo. Precisamos de manda zap da Regina Selle e da Regina Alcoforado. Não da é horroroso Maristela. esse podcast. Não, eu acho ótimo. Foi uma brincadeira, uma figura de linguagem. E um outro ponto também, Figura de linguagem, na verdade, você quis dizer ele é ótimo, né? ele é ótimo, era uma metáfora, os que os entendedores entenderão. E aí eu gostaria, para manter o nosso ego e a nossa autoestima em alta, de continuar recebendo mensagens dos nossos ouvintes. Quem quiser mandar dicas, por favor, escreva pra gente críticas, sugestões ou algo que tiver no coração. É só mandar mensagem para as nossas redes sociais, @consumoteca, ou no e-mail consumoteca@consumoteca.com.br. Para fechar a tampa do caixão e a gente ir de vez abraçar o capiroto, eu queria me despedir de Marina Roale. Um beijo, Marina, obrigado por ter vindo. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. Rebeca, beijo grande. Beijos. E Theo Costa, que participou desse encontro, não ficou até o final, mas agradecemos demais a participação. E um agradecimento mais do que especial à produção de conteúdo e de áudio de tudo desse podcast, que é de Beatriz Quesada. Beijos e até mais.